Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Queridos, culto de missões. Eu já falei aqui no início do trabalho sobre as bandeiras que estão estendidas ao longo da igreja, que é de missões transculturais. São aqueles missionários que são chamados por Deus, enviado pela igreja a executar um chamado, pregar o evangelho para outras nações, para outros povos, de outras línguas e outras culturas. Foi perguntado aqui, tem missionário, e pessoas ficaram receosas em levantar as mãos. Todos nós somos missionários porque nós somos chamados por Deus, não simplesmente para vir à igreja e ficar sentado no banco e ficar ouvindo uma pessoa ministrar a palavra, mas nós fomos chamados aqui para aprender com Jesus, aprender acerca de Jesus, dos seus feitos, e que a gente possa anunciar a palavra a outras pessoas que não conhecem, ou mesmo pessoas que já conhecem, mas por algum motivo parou na caminhada, por algum motivo desistiu de trilhar nos caminhos do Senhor e parou na caminhada. E cabe a nós que aqui estamos falar do amor de Deus, ou lembrar a essas pessoas o quão grande e quão maravilhoso é o amor de Deus por cada uma delas. E muitas vezes a gente fica apenas no nosso mundo, de achando que eu já aceitei Jesus, eu estou fazendo a vontade dele, e eu já estou salvo, e isso é o que importa. Eu confesso que a minha cabeça está um pouco mexida, porque eu tive uma semana muito corrida mesmo, e eu sabia que eu ia estar ministrando hoje, só que eu confundi as coisas de data de culto de missões, então a ministração que estava na cabeça era uma outra totalmente diferente. E quando você bota algo na mente, você tem que tirar para botar outra coisa na mente, e é complicado, a gente fica numa confusão que só Jesus na causa. E ontem ainda teve um culto de ação e graça de uma tia minha, na igreja pentecostal, e ela disse, você tem que ir, e você vai ter oportunidade, eu vou colocar você na programação. Aí imagina a responsabilidade da minha família, a minha avó de 87 anos olhando para mim com os olhos brilhando, e um lugar aonde eu fui criado, aonde eu vi algumas pessoas que a gente participava de rodas de bebida, de dança e de tudo, hoje convertido, falando a mesma língua, que é anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então eu fiquei ali a cabeça muito mexida, com muitos textos para botar na mente. Mas assim, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E falar sobre missões, é importante que falar sobre missões, seja um missionário, seja ele transcultural ou um missionário nacional, pessoas daqui da região que tem o chamado de fazer missões aqui. Por exemplo, na nossa igreja hoje, temos uma ONG, né? Ingrid, a esposa do pastor Elias, está de frente daquilo ali, se entregando para fazer o ir de fazer a vontade do Senhor, evangelizando as pessoas e cuidando das pessoas. É uma missionária. A gente entende que missionário é só aquele que vai para outro país. Não é obrigado só você querer ir para outro país. Você tem que ter o chamado para ir para outro país. Você tem que ter o chamado para pregar. Você tem que ter o chamado para louvar. Você tem que ter o chamado para todas as coisas. Mas tem uma coisa que você não precisa ter chamado nenhum: pregar o evangelho do Senhor Jesus. Porque nós já fomos chamados quando Jesus ele nos resgatou. Nós já fomos chamados quando ele nos tirou do poço do lamaçal de pecado e nos trouxe aqui.
nós já fomos chamados quando Ele nos deu a palavra, nós já fomos chamados quando Ele tem anunciado o Evangelho para nossas vidas. Então nós já temos o chamado. Não importa se você vai conhecer a teologia, a hermenêutica, a homilética. Você pode simplesmente chegar e falar para a pessoa que Jesus te ama. Você pode falar para a pessoa e dizer: olha, Jesus ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor de mim e de ti. Você pode falar para essa pessoa que o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário foi por amor de cada um de nós. Talvez essa pessoa ela não lhe dê a resposta que você queira ouvir. Talvez essa pessoa não faça o que você quer fazer, o que você quer que ela faça, mas ela vai embora, e ela vai chegar em sua casa, e por algum momento ela vai estar sozinha e vai começar a pensar na palavra a qual você falou, porque vai estar refletindo dentro do coração dessa pessoa, ou na mente dessa pessoa. Pessoas chegam aqui, e a gente ministra aqui a palavra, e pessoas dizem: rapaz, o presbítero Marco pregou, e quantas pessoas se converteram? Não é assim, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Antes dessa pessoa vir até aqui, o Espírito Santo vinha falando no coração dela há muito tempo. Antes dessa pessoa vir aqui, missionários aí que estão por aí, falou do amor de Cristo a essa pessoa, porque até ela vir aqui, ela foi ministrada, foi falado do amor de Jesus para essa pessoa. Aprovou Deus que um ou outro estivesse aqui ministrando e ele aceitasse a Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso que toda honra, toda glória, ela é dada ao Senhor Deus, que faz todas as coisas. Mas abram sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Quantos encontraram? Eu vou ler a partir do verso de número 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designaram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por tudo e fazer discípulos a todas as nações, batizando em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e guardando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estamos diante de uma mensagem, uma passagem, a qual Jesus, ele tinha morrido, mas ao terceiro dia ele tinha ressuscitado, assim como ele já havia falado para os seus discípulos que iria acontecer. Jesus, ele passou todo o tempo ensinando a seus discípulos, e mostrando a ele, falando para ele o que iria acontecer. Vai haver um tempo que eu vou para o Pai, mas ele disse: vocês não ficarão órfãos, porque eu enviarei o Espírito Santo, aleluia. E agora acontece, Jesus é pego, Jesus é julgado mesmo sem ter culpa alguma. Jesus agora ele é crucificado em uma morte cruel, em uma morte de cruz.
Mas a Bíblia vai dizer que assim como um cordeiro mudo, imaculado, ele não falou palavra alguma. E depois de tudo aquilo ali, Jesus ele é sepultado em uma cova, em um buraco. Coloca-se uma pedra gigante ali para que ninguém vá mexer. Mas a Bíblia vai dizer que no findar do sábado, um grande terremoto aconteceu. O anjo do Senhor chegou naquele lugar. Jesus já não está mais ali, Jesus ele já ressuscitou. Mas a Bíblia vai dizer, o texto vai nos dizer, que Maria Madalena e outra Maria, ela vai até lá, vai até a tumba onde Jesus está. E quando chega lá, ela é surpreendida, porque ali tem um anjo e a cova está aberta. E ele diz, olha, eu sei que vocês vêm procurar Jesus. Não temas, vem ver. Mas ele não está mais aqui. Ele já não está mais aqui porque ele ressuscitou. Se cumpriu aquilo a qual ele falou, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Vai para Galileia e avisa os discípulos que vá até o lugar onde Jesus já tinha ordenado, até onde Jesus tinha falado. Jesus já tinha, mesmo antes de morrer, mesmo antes de ressuscitar, Jesus já tinha marcado um encontro com os discípulos. Aquelas mulheres, elas saem correndo atemorizadas e muito felizes, porque se cumpriu a palavra. Mas no meio do caminho, Jesus aparece a elas. Salve, mulheres, não temas. Diz que aquelas mulheres, ela se lançou aos pés de Jesus e adorou. E Jesus, agora ele diz, vai a Galileia e fala para os meus irmãos, que eu ainda estarei com ele, que eu vou estar com eles. A palavra está se cumprindo. O que Jesus falou está se cumprindo. E aquelas mulheres, ela vai, ela avisa para ele, e eles vão até o lugar a qual Jesus tinha marcado com eles. Mas o texto ao qual nós lemos vai dizer que entre eles ainda havia incredulidade. E eu estava orando nessa manhã, e eu estava dizendo para o Senhor, eu dizia, Senhor, nós somos bem-aventurados. Nós não vimos, mas cremos. Nós não andamos lado a lado com Jesus, assim como os discípulos, mas nós cremos. Se nós estamos aqui porque nós cremos que verdadeiramente Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor das nossas vidas. Mas os discípulos andaram com Ele. Os discípulos viram Ele curando, viram Ele ressuscitando mortos, viram Ele fazendo o cego enxergar, mudo ouvir, surdo ouvir e mudo falar. Estando ali, eles viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram. Os discípulos viram Ele andar por sobre o mar e ir até o encontro deles. Os discípulos viram todas essas coisas, mas mesmo assim, os discípulos, eles ouviram Jesus dizer, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles viram Jesus pendurado naquela cruz, eles viram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, eles viram quando pegaram a lança e enfiaram em suas costelas, eles viram Jesus morto, eles viram Jesus ser colocado em uma tumba. Eles viram todas essas coisas. E agora ele está vendo Jesus na sua frente. Mas mesmo assim, alguns deles não creram. Não é diferente no meio de nós. Estamos dentro da igreja. Estamos vendo Jesus fazer milagre em nossas vidas. Estamos vendo Jesus fazer tantas coisas. E mesmo assim, estamos incrédulos para tantas outras coisas. Acreditar que verdadeiramente Jesus, ele foi preparar morada, isso é o certo, porque ele foi preparar morada. Acreditar que Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, isso é o certo a se acreditar, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Acreditar que todos os dias Jesus está fazendo um milagre em nossas vidas, eu sei certo, porque Jesus ele está fazendo milagre em todos os dias em nossas vidas. Todos os dias Jesus ele está fazendo milagre. Jesus ele nos chamou, Jesus ele nos resgatou e tem feito coisas grandes em nossas vidas. Estou eu aqui hoje e eu posso garantir para vocês que eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre vivo do Senhor. Talvez você não entenda porque você não me conheceu, você não sabe da minha infância. Você não sabe quem era eu, ou o que eu fazia, ou por onde eu andava, ou com quem eu andava. Você não sabe quantas coisas já me aconteceu para que eu estivesse aqui hoje e não tenho um osso do meu corpo quebrado. E ao chegar ontem naquela igreja, em um lugar em que eu fui criado, e ver algumas pessoas, e aquelas pessoas me verem ali, e a gente para e entende o quanto Deus ele é tremendo. O quanto Deus ele é maravilhoso e o quanto Deus é misericordioso para conosco. Aí eu falo para você, missões, se deixar ser usado por Deus. 2005, eu estava trabalhando em Maceió e estava saindo da empresa em Maceió e estava indo para a Bahia. Cidade de Camaçari. E eu cheguei em casa no dia 1º, no dia 5 eu tinha que estar em Camaçari. E quando eu cheguei em casa, eu já estava arrumando as coisas para viajar novamente. E falei para minha mãe fez, meu filho, não faça isso. O Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Eu disse, é por isso que eu vou, que é o mesmo Deus, então está tudo certo. E eu fui para aquele lugar. Na minha cabeça, eu estava indo apenas trabalhar. Na minha cabeça, era apenas trabalho. E muita diversão. Porque as pessoas diziam que na Bahia, se cair uma lata e fazer barulho, o povo já está dançando. E eu disse, esse é o lugar que eu vou. Gostei. E pessoas olhou para mim e disse, negão, na Bahia não vai dar certo, tu vai morrer. Na Bahia tu não vai dar certo não, tu vai morrer. E eu disse, eu vou. Porque Deus tem um plano tão grande na minha vida que vocês não têm ideia. Porque o pessoal falava muito de Maceió, que Maceió é a terra da faca. Maceió não pode brincar que o pessoal matava. E eu me juntava com o pessoal e a gente trancava as ruas, assim, jogava um carro cruzado no meio da rua para dançar chiclete com banana em cima do carro. Ônibus, quisesse que fosse piloto da rua, quem quisesse. E hoje eu entendo o quanto Deus era maravilhoso para comigo. Mas deixa eu te dizer, vou para a Bahia. Começo a trabalhar. As coisas começam a dar certo de uma maneira tão tremenda, tão tremenda. Porque eu já cheguei na empresa e já fui classificado sem nem começar a trabalhar. E pessoas olharam e falaram, não entendo como é que pode uma coisa dessa. Porque isso não pode acontecer aqui de forma alguma. Eu disse, se Deus fez, está feito. Mas eu ainda não era convertido. Mas quando Deus ele começa a trabalhar, Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele faz coisas que ninguém entende. Ele faz coisas que ninguém entende. Passa-se um tempo. E eu volto para Pernambuco, folga de campo, e recebo uma ligação. Meu primo, qual a tua matrícula? Eu falei, disseram, estão te mandando embora. Eu disse, é o quê? Eles estão te mandando embora. Eu disse, ninguém me avisa nada. Eles estão te mandando embora. E eu fiquei, já queria mudar o dia de viajar, já queria fazer tanta coisa, e fiquei por ali. Deus, Ele sempre... E cheguei na segunda-feira, fui trabalhar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ninguém me mandou embora. E chega um tempo que vai sair uma pessoa daqui, a irmã Josinalva, algumas pessoas daqui conhecem, ela já não está mais aqui na igreja conosco,
Mas Deus usou a irmã Josinalva de uma forma tremenda. Ela saiu daqui de Pernambuco e foi para a Bahia para ficar com o esposo um final de semana. E a gente dividia a casa junto e ali a gente estava. Mas aquela mulher, ela não foi só visitar o esposo, porque Deus já tinha tocado em um coração dela. Deus já tinha falado que tinha uma missão para ela fazer lá na Bahia. Tinha algo para ela fazer lá na Bahia. Não apenas só visitar o esposo, mas tinha algo que Deus tinha que fazer através da vida dela lá na Bahia. E quando aquela mulher, ela entra na casa, e ela fala com o marido, e ali eu estou, e ela olhou para mim e disse: você é Marcos? Eu disse: sou. Eu tremi. A gente precisa conversar. Eu disse: amém, irmã. E eu passei acho que uns 3 dias me escondendo dela dentro da mesma casa. Sabe o que é você se esconder de uma pessoa dentro da mesma casa? Assim estava eu. E eu lembro que um dia de domingo eu abro a porta para sair do quarto e ela estava parada em pé. Eu disse: Jesus, meu Deus, que é isso? A gente precisa conversar. E tem que ser agora, não dá para fugir mais. Você tem uma Bíblia? Eu tenho. Minha mãe me deu uma. E eu fui lá, peguei a Bíblia, a gente sentou no chão da sala, não tinha sofá. E ali o irmão Robson botou um hino bem baixinho. Eu não lembro o texto a qual ela leu para mim, mas tem uma coisa que nesses anos todos eu nunca esqueci, e que ainda eu consigo ouvir aqui, bem nítido. Quando ela terminou de falar tudo o que ela tinha que falar, ela disse: agora é contigo e com Deus. Tudo o que ela tinha que falar, ela falou, e no final ela disse: agora é contigo e com Deus. E me deixou. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar, e eu estava trabalhando, e aquela voz nítida dentro do meu ouvido: agora é contigo e com Deus. Terça-feira eu estou trabalhando, agora é contigo e com Deus. Quarta-feira eu estou trabalhando, agora é contigo e com Deus. Quinta-feira eu estou trabalhando, agora é contigo e com Deus. Sexta-feira eu estou trabalhando, agora é contigo e com Deus. E aquela voz em meu ouvido falava fortemente: agora é contigo e com Deus. E quando chega no outro final de semana, eles se aprontaram para ir para a igreja, e eu estava ali me escondendo dentro de casa. E ela foi lá e disse: ô amado, bora para a igreja com a gente? E assim, disse: é, bora. E eu fui. Interessante que eu passava de moto na frente de uma igreja, e eu olhava e eu falei assim: um dia eu entro nessa igreja, porque eu achei o piso dela muito bonito. E foi justamente para essa igreja que nós fomos. O culto foi maravilhoso. E quando termina o culto, eu vou saindo. O pastor, ele é mais ou menos na estatura do pastor Elias, com a mesma alegria e com o mesmo amor. E ele foi lá fora, ele me abraçou, eu estava saindo. E ele disse: o irmão. Aí o irmão Robson não é amigo do irmão. Ele disse: não volte mais aqui. Aí eu me assustei. Ele disse: fique aqui para sempre. Mas daí veio outro final de semana, Dia das Mães. Eu liguei para minha mãe pela manhã e disse: minha mãe, à noite eu vou lhe dar um presente. O que? Eu disse: à noite eu lhe dou um presente. Eu fui à igreja, e o pastor estava ministrando, e quando eu achava que ele ia terminar a ministração, eu já estava levantando a mão. Quando eu achava que ele ia terminar a ministração, eu já estava levantando a mão, porque eu fui para entregar a minha vida a Jesus. Nessa noite, 5 pessoas entregaram a vida a Jesus. O pastor, ele desceu do púlpito, ele foi lá e derramou o óleo sobre minha cabeça. E ele disse: Deus tem uma coisa grande na sua vida. "15 anos já se passaram, entre erros e acerto. Aqui estou eu pregando o evangelho para vocês. Aqui estou eu, por onde eu passo, dizendo que Jesus, ele é bom, dizendo que Jesus, ele faz coisas grandes em nossas vidas, com as minhas falhas, com os meus erros.
Mas continuo dizendo que Jesus ele é maravilhoso. Continuo dizendo o quanto Jesus ele é grande em nossas vidas. A missionária Jussara, ela sai da Bahia, 5 meses de casada, e ela sai da sua terra natal, da sua família e vem para Pernambuco. Ela não é missionária porque ela saiu da Bahia e veio para Pernambuco. Porque eu vim de lá para cá para trabalhar mais uma vez, e ela veio comigo. Mas isso não impede que ela pregue a palavra do Senhor. Não impede de que ela tenha evangelizado e já tenha ganhado muitas almas para Jesus. Não impede de que ela já tenha plantado semente em muitos corações. É uma missionária. Local, regional. Já foi em alguns estados aqui perto. Pregar o evangelho porque arde no coração dela fazer missões. Quem sabe um dia Deus ainda vai dar a oportunidade dela ir para outro país. Não trabalhar, ser sustentada pelo Senhor. Mas nós sabemos que cada uma dessas pessoas que vai, mesmo enviada pelas igrejas, as igrejas não conseguem custear todos os custos dessas pessoas. Sabemos que essas pessoas que têm o ID, que aceitam a vontade de Deus, que esquece a sua própria vida para viver aquilo que Deus tem para a vida dela. De ontem para hoje, eu estudei muitas coisas sobre missões, de forma a qual eu nunca tinha me atentado. E ouvi algumas pessoas, alguns professores, ele falar, olha, a dificuldade de pessoas que saem da sua terra natal e vai para um outro país para fazer missões. A maior dificuldade dele não é só o financeiro, não. Você sabe o que é você falar? O português se comunicar com todas as pessoas aqui, e agora você está em outro país, ouvindo pessoas falar em outra língua. Você não está conseguindo se comunicar com pessoas com a tua própria língua. Você sair da tua cultura para ir para a cultura de outras pessoas. Porque agora você tem que viver a cultura delas. Mas mesmo assim com muita alegria. Porque sabe que está trabalhando para o reino de Deus. Sabe que está obedecendo a um chamado do Senhor. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E até aos confins da terra. Jesus, agora ele pega os discípulos, e ele pede para que fiquem ali. E ele diz que vai receber poder ao descer do Espírito Santo sobre a vida deles. E agora eles vão pregar o Evangelho. Toda a Judéia, e em Samaria e aos confins da terra. Nós estamos aqui hoje aprendendo sobre Jesus. Estamos aqui entendendo a vontade de Jesus. Entendendo que Jesus ele veio à terra e ele peregrinou por essa terra, pregando o Evangelho, fazendo missões. Jesus ele vai ao Pai, ele vai para o céu e ele enviou o Espírito Santo que continua fazendo missões. Porque quem toca em nossos corações hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele nos separa para fazer missões. Ele nos chama, ele tem um chamado, ele arde em nosso coração. O chamado de ajudar pessoas, de pregar o Evangelho, de dizer o quanto Jesus ele é bom e ele é maravilhoso. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos entender que não é apenas estar aqui dentro, ou achar que os meus problemas já estão resolvidos. Porque Jesus ele tem uma obra para fazer nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Mas Jesus ele chama cada um com a sua característica. Jesus ele pega cada um com um chamado para fazer determinadas coisas.
Jesus, quando escolheu Saulo para fazer missões, porque ele sabia onde Paulo poderia ir para pregar o Evangelho. Jesus, ele sabia o quanto Paulo ele se entregaria para pregar o Evangelho. Quando nós chegamos no livro de Atos quanto, meu Deus? Atos 13. Atos 13 e o 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, e disse: o Espírito Santo separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Estavam todos na igreja, como nós estamos aqui agora. Estavam orando, estavam jejuando, e agora o Espírito Santo ele vem e diz: separa Barnabé e Saulo, para uma obra a qual tenho chamado. O começo da primeira viagem missionária de Saulo. Mas deixa eu falar algo para vocês. Mesmo quando Deus nos chama, não significa, Ele nos chama, Ele nos ordena que vá, não significa que vai ser fácil. Não significa que vai ser tudo lindo. O Espírito Santo de Deus chamou, capacitou, preparou e enviou, mas não significa que vai ser fácil. Ele tem chamado você para pregar o Evangelho, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua vizinhança, seja no bairro onde você mora. Em qualquer lugar Ele tem chamado você para pregar o Evangelho. Aí você vai dizer a mim: não é fácil, eu tenho tentado, mas não é fácil, e não vai ser fácil, não vai ser fácil não, mas nós temos que fazer. Sabe por quê? A minha mãe orou muito pela minha vida, a minha mãe falou muito do amor de Cristo para mim. Eu lembro que eu estava sentado em uma calçada, e os irmãos passavam entregando aquele folheto, falando do amor de Jesus, e a gente zombava daquelas pessoas. A gente zombava daquelas pessoas. Mas eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui. Hoje eu sou tão louco quanto aquelas pessoas. Eu chegava em casa de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e a minha mãe estava de joelho, dormindo, que ela começava a orar e ela adormecia de joelho. E eu batia: a senhora está ficando doida com esse negócio de crente. Mas eu glorifico a Deus, porque eu estou aqui hoje. Ela orava pelo filho dela, ela clamava a Deus pelo filho dela, e o filho dela que está aqui hoje. Minha mãe morreu, 6 anos, mas ela morreu com a maior alegria do mundo, porque por aquele a quem ela tanto orava, Deus resgatou. Não vai ser diferente na tua vida. Prega o Evangelho do Senhor. Faz a missão a qual Deus te chamou. Faz a missão a qual Deus ele tem te separado. Prega o Evangelho do Senhor. Ora a Deus para arder isso dentro de você, para pregar o Evangelho do Senhor na sua simplicidade. Deus ele te chama para fazer na sua simplicidade, porque Deus ele sabe a sua capacidade. Deus ele sabe a sua capacidade. Ele não vai querer de você além daquilo que você possa fazer, não. Ele sabe a sua capacidade. Isso, nós vamos fazer um louvor para colher uma oferta para missões. Eu peço para que vocês entendam, compreendam e façam isso com amor.